Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Sou grato a Deus por estar aqui nessa oportunidade. É a primeira vez que venho aqui, né? O pastor Marcionílio me convidou para estar aqui e para mim é motivo de muita alegria. Irmãos, eu amo pregar, amo falar do amor de Deus, do amor de Jesus. E para mim é sempre motivo de muita alegria estar em um lugar reunido com os irmãos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Sou cooperador ali na igreja sede, pastoreado pelo nosso pastor Josué, né, e eu louvo a Deus por isso. Estamos ali trabalhando e empenhando, né, para poder fazer o melhor para Deus, que é para isso que nós nascemos. Deus nos chamou, ainda jovem, para servir. Então é isso que nós devemos fazer. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10 em diante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 10. O Bruno queria pregar uma mensagem, mas Jesus queria que eu pregasse essa. Amém. Então, entre a minha vontade e a de Jesus, eu prefiro fazer a dele. Confesso aos irmãos que fui muito tentado a mudar de mensagem, porque você vai observando e a gente que já tem uma caminhada com Deus, a gente vai observando às vezes a igreja, a gente olha para a igreja, a gente fala, tal palavra vai dar certo para a igreja, mas a gente não conhece o coração de ninguém aqui, só quem conhece é Deus. Então, para alguém vai servir essa mensagem, Eu creio. porque foi Deus que mandou eu pregar ela. Diz assim a palavra de Deus: porque Demas me desamparou, amando este mundo presente, e partiu para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma João Marcos e traze-o contigo, porque ele é muito proveitoso no ministério. Titico envia a Éfeso a capa que deixei em Troade, com corpa, quando vieres, traze contigo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o caldeireiro, me fez muito mal. O Senhor lhe recompensa segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque ele resistiu muito à nossa palavra. Na minha primeira defesa, ninguém estava comigo. Antes, todos me desampararam. Ora, Deus, que isso não lhe seja imputado. E o convite e a mensagem que traz esperança é: mas o Senhor estava comigo e fortaleceu-me, para que através de mim a pregação fosse totalmente conhecida de todos os gentios que a ouvissem, e fui salvo da boca do leão. Pode se assentar. Glorificando a Deus. Meus irmãos, essa noite gostaria de falar com vocês a respeito das marcas que nós cristãos recebemos e vamos carregar para o resto de nossas vidas. Não é o evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje, um evangelho de facilidade, um evangelho de barganha, um evangelho de que você vem até Jesus e ele é obrigado a te dar alguma coisa em troca, e ele é obrigado a satisfazer as suas vontades, ele é obrigado a satisfazer os seus desejos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor teu Deus e ele realizará os desejos do coração. Só que esse desejo do coração tem que estar de acordo com a vontade do Senhor, porque o começo do versículo diz: agrada-te o Senhor teu Deus. Ou seja, para agradar o Senhor Deus tem que estar no centro da vontade dele, e ele vai conceder os desejos do nosso coração, porque os desejos do nosso coração estarão atrelados com a vontade que ele tem para nós. Só que viver o evangelho de Cristo nunca foi e nunca será fácil. Me desculpe, se o que contaram para você, se o que mostraram para você é que o evangelho seria de 1001 utilidades, e que seria fácil, e que seria simples, e que você serviria a Jesus, e aí dali em diante os seus problemas acabariam. Que a partir daquele momento em que você seguisse a Jesus, aceitasse como único e suficiente Salvador, acenderia uma lâmpada e você esfregaria na hora que você precisasse, e aparecer um gênio e você ia pedir algo e ele era obrigado a te dar. Este evangelho que pregaram para você é falso. Eu vim aqui nessa noite falar das verdadeiras marcas que um cristão genuíno carrega em sua
vida. Não é fácil, nunca foi, nem nunca será. Cuidado, se você está agradando demais o mundo, se preocupe. Se ninguém se incomoda com o seu cristianismo, se preocupe. Se ninguém se incomoda, se no seu serviço ninguém sabe que você é crente, ninguém sabe que você é cristão, se preocupe. Se no seu trabalho procuram qualquer outra pessoa para se aconselhar, mas não procuram você, se preocupe. Porque nós precisamos carregar conosco as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho. E nós estamos diante de um texto de um homem, estamos falando de um homem que foi o maior implantador de igreja do Novo Testamento. Era um homem que em algumas viagens missionárias saiu implantando várias igrejas. Depois ele vinha até elas observar como estava acontecendo o trabalho. Quando não conseguia vir, enviava cartas, e essas cartas chegaram até nós através da Bíblia Sagrada. Aleluia. Cartas que trazem instrução para pastores, como é a carta de Timóteo e de Tito, de como devem ser separados os obreiros, de como deve ser conduzido o culto. Ele traz para nós até a instituição da Santa Ceia, de como nós devemos nos comportar. Ele vai alertar a igreja de Coríntio, dizendo que quem tem fome come em casa, porque as pessoas vinham para participar da ceia, não porque queriam participar do corpo e do sangue de Cristo, mas porque queriam se alimentar, e não era essa a motivação correta de servir a Santa Ceia. Então Paulo vai dar instruções através da sua carta. É Paulo quem vai falar dos dons espirituais, também é Paulo quem vai falar do fruto do Espírito. Então nós podemos aprender muito com este homem que outrora no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 6, ele é um perseguidor da igreja, até que se levanta um homem, um diácono, que foi separado pelos apóstolos da época para fazer a obra. Ele se chama Estevão. Ele está pregando com ousadia, não foi chamado para aquilo, mas estava fazendo, porque nós nunca temos que fazer somente aquilo que nós somos chamados. Ele, Estevão, era responsável para cuidar da igreja, ajudar, porque não era fácil, tinha muita gente, o evangelho estava se expandindo. Então foi levantado 7 diáconos, homens cheios de Deus e do poder do Espírito Santo, porque para ser obreiro tem que ser cheio do poder do Espírito Santo, tem que ter os frutos do Espírito enraizados na sua vida. Então Estevão é um deles, foi chamado para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos, para ajudar na oração dos enfermos, para ajudar na liturgia do culto. Mas de repente esse homem se levanta e começa a falar da graça e do amor de Jesus, começa a contar a história do povo no deserto, da peregrinação, e o povo decide então apedrejar Estevão. E quem está lá? Saulo de Tarso. Está fazendo parte daquela situação, está fazendo parte daquele primeiro mártir da igreja. E este homem vai ter um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Após ter esse encontro com o Senhor, que é maravilhoso, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, após ele ter esse encontro com o Senhor, a sua vida foi completamente transformada. Mas quando você vai estudar a vida de Paulo, você vai perceber que ele começa até a pregar, mas os discípulos chegam e falam: olha, é complicado você pregar, olha, você era perseguidor, você perseguia, olha, nós até acreditamos na sua conversão, mas não é tão simples assim. Então fica no cantinho. Aqui Jesus já começa a falar conosco: fica no cantinho, fica escondido, fica quietinho. E alguns estudiosos vão dizer que por mais de 10 anos Paulo fica no oculto, sem pregar, cheio do poder, cheio da graça, cheio do dom, mas está esquecido num canto. Deus. Essa é uma das marcas que o Evangelho de Jesus implanta em nós: o esquecimento. As pessoas vão se esquecer de você, as pessoas não vão lembrar de você. Talvez você vai chegar um dia no culto sedento por uma oportunidade, e vão dar oportunidade para todo mundo, mas não vai dar para você.
E você vai embora frustrado e você fala: nossa, hoje que eu me preparei, hoje que eu preparei aquele louvor, hoje que eu preparei aquela mensagem, e você vai ser esquecido. Quem sabe você tem o dom da palavra e faz anos que você não prega, faz anos que Jesus não usa você, e você está esquecido, está num canto encostado, talvez porque você escolheu isso, ou talvez porque ninguém nunca olhou para você. Não se engane, não se deixe se levar. Às vezes isso acontece. Tem pessoas do nosso lado que crescem e começam a deslanchar, começam a fazer a obra, e aí você olha para aquela pessoa e fala: poxa, por que não eu? Às vezes no seu trabalho você desempenha uma função, e essa função você faz até melhor do que a outra pessoa, mas a outra pessoa cresce e você não. A outra pessoa recebe um aumento de salário e você não. Quem sabe na sua família você faz, você faz, e não tem nenhum reconhecimento. Evangelho é isso. Nós buscamos recompensa humana, é por isso que nós nos frustramos. E dói demais pegar isso. E não é fácil. Imagine você, alguém cheio do poder de Deus, 14 anos encostado, sem poder pregar, até que Deus levanta um homem. Oh glória! Aleluia. Porque Deus ainda é um Deus que levanta homens. Ele levanta um homem chamado Barnabé, um homem de um caráter irrepreensível, que toda a igreja respeitava. Este homem, ele não está preocupado de levar alguém que pode ser maior do que ele. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: em algumas igrejas por aí há pastores e há líderes que estão puxando o tapete dos irmãos, não quer deixar o irmão crescer, não quer deixar o irmão desenvolver, com medo do irmão tomar a igreja dele. Mas ele se esqueceu que a igreja nunca foi dele. A igreja ainda tem um dono, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Tem muito pastor preocupado que você deu oportunidade para fulano pregar, e fulano vai começar a pregar, e fulano vai pregar mais que eu. Eu não posso dar oportunidade para fulano, se fulano vai crescer mais do que eu. Há líderes que barram o crescimento de muitas pessoas. Quem sabe na sua empresa não te dão mais oportunidade, porque às vezes a sua chefe está preocupada com você, ela tem medo de você assumir o lugar dela, e é por isso que ela não deixa você crescer. Mas fica tranquilo, que Deus ainda levanta Barnabé. Aleluia. Aleluia. Barnabé chega e fala assim: ó, eu vou levar Paulo. Ninguém questiona, porque é um homem de caráter irrepreensível, é um homem de Deus que depositou tudo o que tinha aos pés dos apóstolos, um homem totalmente desapegado de bens materiais. Deus levanta ele leva Paulo, e diferente de muitos, não é Barnabé quem prega, é Paulo. Mas você vai observar uma curiosidade para os irmãos adquirirem ainda mais conhecimento: quando há menção de Paulo e Barnabé, sempre vem primeiro o nome de Barnabé, é sempre Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Sabe por quê? Porque Barnabé era maior do que Paulo. Ah, mas irmão Bruno, era Paulo quem pregava, era Paulo quem executava a missão, mas Barnabé continuava sendo seu mestre. É por isso que a Bíblia vai dizer: é Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, porque o discípulo nunca será maior do que o seu mestre. Mas a ordem é: se vocês me servirem, farão as obras que eu faço, e obras ainda maiores farão. Jesus nos chamou para fazer obras muito maiores do que as dele. Nós não seremos jamais maiores do que ele, mas é nosso dever como cristão fazer muito mais do que Jesus fez. Aleluia. Então é este homem tão cheio de qualidades que nós poderíamos dizer aqui, mas este homem, quando vai escrever a carta a Timóteo, já tinha passado pela primeira prisão. E ele vai dizer a Timóteo: ninguém esteve comigo. Um homem que tinha dupla cidadania, ele podia andar
em qualquer lugar do território, seja território romano ou seja território judaico. Ele podia andar em qualquer lugar ali, um homem extremamente importante. E quando decide seguir Jesus, se torna também um homem muito importante, implantador de igreja. Como é que esse homem está escrevendo para Timóteo: ei Timóteo, não tem ninguém comigo, todos me abandonaram. Está preparado para viver uma vida de abandono? Está preparado para viver uma vida de esquecimento? Está preparado para ninguém te elogiar? Está preparado para ninguém dizer para você: olha, o que você fez está legal, olha, o que você fez está bom? O evangelho é isso. O maior homem que já pisou nessa terra, que também era Deus e se fez carne e habitou entre nós, está na cruz do Calvário e não tem ninguém com ele. Verdade, papai. Não tem ninguém. O mais próximo está ali embaixo, mas também não está fazendo nada. O outro que havia dito que iria com ele até o fim, nega ele 3 vezes seguidas. Cadê os 10? Cadê Judas? Cadê Nicodemos? Cadê o paralítico? Cadê a mulher do fluxo de sangue? Por que não tinha ninguém que Jesus curou ali? Por que ninguém decidiu ajudar Jesus? Jesus está ensinando para nós. Há momentos em nossa vida que não haverá ninguém. Há momentos em nossa vida que só será você e a doce presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Que haverá dias que você será esquecido, que haverá dias em que as pessoas não vão se lembrar de você, de que ninguém vai olhar para você, quem sabe até na igreja, quem sabe até no ministério. Às vezes você faz parte de um lugar, do ministério, de uma igreja que é pequenininha, e você olha e fala: nossa, eu estou num lugarzinho pequenininho, eu estou num lugar pequenininho, eu sou pequenininho, ai, ninguém vai olhar, mas Jesus está contemplando. Aleluia! E glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu já preguei em igrejas grandes e vazias ao mesmo tempo, mas também já preguei em igrejas pequenas, cheias do poder de Deus e do Espírito Santo. Aleluia. Não é nem nunca foi sobre quantas pessoas estão caminhando com você ou não. Não é nem nunca foi sobre quantas pessoas estarão com você no dia mal. E sim sobre quem de fato estará com você quando as coisas derem errado, quando a frustração abater. Mateus capítulo 5, Jesus diz assim, ó: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Jesus vai dizer assim: regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim faziam, ou assim fizeram com os profetas que vieram atrás de nós. Está preparado para ser caluniado? Está preparado para alguém dizer mentira sobre você? Está preparado para alguém se levantar contra você e você chegar no fundo do poço porque não encontra uma saída? Está preparado para ser preso? Está preparado para ser caluniado, para as pessoas dizerem: olha, você não serve Jesus, você não é um cristão? Mas em nome de Jesus, receba essa palavra. O mesmo Deus que estava com Jesus naquela cruz do Calvário, o mesmo Deus que cuidou de Paulo nos 14 anos, Aleluia! o mesmo Deus que cuidou de Paulo na prisão, seja na primeira, seja na segunda, o mesmo Deus que cuidou de Paulo na morte dele, o mesmo Deus está conosco. Aleluia! Glória, aleluia! Glória a Deus, aleluia. Ah, mas você não sabe do que eu estou passando. É verdade. Você também não sabe do que eu passo. Você não sabe o que o pastor Marcelino passa. Você não sabe o que o pastor Walter passa. Você não sabe o que os obreiros aqui passam. Você não sabe. Você não sabe, muitas das vezes o pastor é o mais criticado na igreja. Faz, e sai na rua e encontra o irmão falando mal dele. O irmão que ele cuidou, o irmão que ele pastoreou, o irmão que ele amou, que ele gastou noites orando por ele, de repente ele se afasta.
desiste. Ele não quer mais saber da igreja. Está preparado para ser caluniado? Está preparado para ser abandonado? Porque evangelho é isso. Ah, irmão Bruno, eu não quero isso para a minha vida, então me desculpe. Você está no lugar errado. Deixa eu preparar o seu coração, porque dias difíceis virão. E você vai se lembrar disso. Quando o dia mau chegar, você vai se lembrar, não tem ninguém comigo, é verdade. Mas há um Deus no céu. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Há um Deus no céu que nunca vai me desamparar. Aleluia, Deus. Está preparado para ser jogado na prisão por amor ao Evangelho? Está preparado para ser um mártir? Ah, irmão Bruno, está no Brasil, tudo bem. Tudo bem, aqui no Brasil é tudo legal. Aqui no Brasil não acontece nada disso. Por enquanto. Ah, mas e se não acontecer? Sabe uma coisa que eu aprendi? Sabe, a gente olha para a figura de Judas e a gente fala assim, Judas é ruim. Judas é um homem que eu jamais tenho que olhar para ele. Olha o que ele fez, foi capaz de, além de trair o nosso mestre, de negar ele. Percebe-se que Judas, ele nunca chama Jesus de Senhor. É sempre mestre ou rabi. Porque ele nunca teve Jesus como Senhor. O que Judas estava dizendo na entrelinhas é que eu quero aprender com você, mas não quero me submeter à sua vontade. Eu quero te ouvir, eu quero andar com você, mas não quero te servir. Não quero ser o seu servo, não quero que você seja o meu Senhor. Aí Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Sabe o que significa? Um preço de um escravo. Era o preço que o escravo era vendido. Então olha como Judas está tratando o nosso Jesus. Aí a gente olha para isso e a gente enoja. A gente fala, nossa, como Judas é horrível. Mas a gente traz Jesus por muito menos. Tem crente que traz Jesus por um cigarro. Tem crente que traz Jesus por um copo de cachaça. Tem crente que traz Jesus por uma noite de aventura. Por um beijo. Ficou difícil da glória, né? Está apertando aqui também. Aleluia. Todos os dias nós somos piores do que Judas. Judas pega as 30 moedas de prata e não tem nem coragem de desfrutar daquilo. Vai devolver. Depois vai se enforcar e vai cair da forca. Uma longa história. Mas o que eu quero dizer é que nós olhamos para Judas e pensamos, nossa, que homem ruim. Mas nós fazemos pior. Meus irmãos, não é mais tempo da gente brincar de ser crente. É, Deus. Aleluia. As pessoas no nosso trabalho precisam saber que nós servimos Jesus. Aleluia. Elas precisam ouvir a gente cantar um hino. Ah, irmão Bruno, mas vão se levantar contra mim se eu fizer isso. Problema deles, que se levante. Os crentes hoje em dia, os crentes 007, eles se escondem. Os crentes que eles se escondem. Não, ninguém precisa saber que eu sou crente. Tranquilo. Ó. Sabe, vamos acabar com isso. Quando eu falo vamos, eu me incluo. Paulo está abandonado, está esquecido. Ele diz, olha, só Lucas está comigo. Traga-me João Marcos. Procura-te, o versículo 9, vim ter comigo depressa. Está angustiado, está se sentindo sozinho. E quem sabe na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, às vezes a gente está dentro de casa rodeado de pessoas, estamos nos sentindo sozinhos, abandonados. Parece que Deus se esqueceu da gente. Parece que Deus nos abandonou à própria sorte e disse, olha, se virem, daqui para frente é com vocês. Mas não,
Ele permanece fiel. É nós que o traímos, mas Ele permanece fiel. É nós que o verdade, abandonamos, mas aleluia. Ele permanece Aleluia. fiel. Ele é fiel para curar, mas Ele é fiel para transformar. Ele é fiel para nos salvar e para nos levar para junto com Ele. Aleluia. Ô, glória. Deus tremendo, aleluia. Mas o Senhor estava comigo. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor estava comigo. Sabe quem estava com Paulo? A maior amizade que ele poderia ter, o maior Senhor que ele podia ter, o único capaz de livrar ele, estava de fato com ele. Todos abandonaram, mas o Senhor estava com ele. Se todos te abandonarem, se o Senhor permanecer com você, terá valido a pena. Glória a Deus, aleluia. Eu encerro dizendo para os irmãos que o evangelho continua sendo estreito. A Bíblia diz que eis que ponho diante de ti uma porta, mas ele nunca diz que essa porta é larga. Eis que ponho diante de ti uma porta que ninguém pode fechar, mas ele nunca disse que seria larga. O caminho continua sendo estreito. O caminho ainda continua sendo de renúncia. Se precisar renunciar a alguma amizade, renuncia. Se precisar renunciar, não, se você casou, aí não tem o que fazer não, vai ter que ficar casado mesmo. Então não tem essa de renunciar não. Esse negócio aí fica lá pro mundo ou para as igrejas da parede preta. Aqui não, aqui a gente vai permanecer casado. Se casou, ora para Jesus transformar, tá? Então não vem essa conversa não. Ah, então agora já, né, já o irmão falou lá, renuncia, então não. Renuncia isso não, porque isso não é de Deus para sua vida não. Amém? Amém. Mas olha, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele vai contar, quando ele vai se referir ao reino dos céus, ele vai dizer assim, ó, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Verdade, papai. É melhor entrar com um só olho do que com os dois serem lançados no inferno. Você tem noção do quanto essa palavra é pesada? É. Se o teu olho te fizer tropeçar, que Jesus está dizendo não é de forma literal, meus irmãos, para a gente arrancar de fato o nosso olho, não é isso. O que Jesus está dizendo é, se for preciso, faça qualquer coisa, mas entra inteiro no céu. Aleluia. Mergulhe de corpo, alma e espírito. E se tiver alguma coisa na sua vida que precisa ser mudado, o dia não é ontem, nem será amanhã, o dia é hoje. Aleluia. Deus, aleluia. É hoje que Jesus está nos chamando ao verdadeiro evangelho. Um verdadeiro evangelho, que é o evangelho de renúncia, que é o evangelho de sacrifício, que é o evangelho que muitas das vezes te levará a lágrimas, te levará a frustração, é o evangelho que muitas das vezes vai fechar a porta para você na sua cara. Deixa eu te dizer, se for preciso, Deus fecha uma porta, se for preciso, Deus te corrige, Deus te quebra no meio. Aí o pastor, quando a ovelha começa a fugir do rebanho e ele não consegue controlar ela, ele quebra as duas pernas dela, ele pega no colo, mas quebra as duas pernas. Por quê? Porque para ele muito mais importa que a ovelha esteja em seus braços do que ela esteja com as duas pernas sadias indo para qualquer lugar. É verdade. Não espera perder um membro do corpo para viver uma vida plena com Jesus. Não espera a dor, a dificuldade para viver o evangelho genuíno de Jesus. Ganhemos almas ao Senhor. Ah, vamos encher a igreja? Não, vamos povoar o céu. Aleluia. Ainda que tiver 3, ainda que tiver só 3 na igreja. Você, sua esposa, seu esposo e o seu filho. Mas se você for fiel até o fim, se você se esforçar, se você batalhar, se você renunciar, se você abrir mão daquilo que não agrada a Deus, Deus vai te honrar. Verdade, papai. Aleluia. Ele Aleluia. encontrou Davi
as ovelhas malhadas do pai dele. Tinha um monte de fila dentro de casa, todos eles servindo o exército de Saul, nenhum deles prestou. Deus foi buscar o mais pequenininho, o mais feio, para servir a ele. Imagine você que Jesus fosse vir hoje e fosse escolher 12 discípulos, você se assustaria com as escolhas de Jesus? Porque Jesus vai escolher homens simples, homens pescadores. Você larga tudo e me segue. Quando chegar um rico na igreja, você abraça e beija. Mas quando chegar um pobre, você faz a mesma coisa. Que o céu é para todos. É verdade. Aqueles Aleluia. que creem em Jesus. Aleluia, Senhor. Não desprezemos as ovelhas que o Pai vai nos entregar. Fique firme com Jesus. Que Deus possa te abençoar. Eu fiz exatamente o que Ele mandou e nada mais do que isso. Despertemos, igreja. Tem muitas igrejas com mensagens muito mais bonitas do que essa, muito mais cheias do que essa, mas que não tem o privilégio de ouvir o Evangelho genuíno, que é você aceitar Jesus e caminhar com Cristo. Você vai ter dificuldades, vai ter dia que as portas vão se fechar, vai ter dia que as coisas vão dar errado, vai ter dia que o barco vai quase naufragar. Mas se você caminhar com Jesus todos os dias, Aleluia. eu não te prometo uma vida de facilidade, mas eu te garanto uma vida plena de alegria. Aleluia. Glória a Deus. Uma certeza, sabe? A prova vai vir, você vai olhar para ela e vai falar assim: tudo bem, eu posso perder, não importa, eu posso perder aqui, eu posso perder ali, não importa, mas eu sei que tem um céu reservado. Você vai poder dizer como João: eu sei que o meu Redentor vive. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé por bondade. Eu gostaria de orar por você. Posso, pastor? Pode orar, pastor? Eu gostaria de orar pelos irmãos. E gostaria de dizer para você que se encontra num vale, que se encontra esquecido, que se encontra desanimado, frustrado, querendo desistir, querendo largar tudo. Às vezes chegou aqui até querendo largar casamento, às vezes chegou aqui até querendo se divorciar, querendo largar o seu emprego, porque não está aguentando mais as provações nem as dificuldades que você está enfrentando. Às vezes é no casamento, às vezes é na família, ou às vezes até mesmo dentro da igreja. Às vezes você está dentro da igreja, mas você não sente que você tem oportunidade, você não sente que você... Deixa eu te dizer uma coisa, talvez as coisas vão até piorar. Mas nessa noite vai ter uma diferença. Jesus está com você. Aleluia. E essa certeza e essa convicção a partir de hoje vão caminhar com você. Então quando as dificuldades vier, quando a prova vier, quando os dias ficarem escuros e não enxergar nenhuma luz no fim do túnel, que lá nas church eles falam que tem uma luz no fim do túnel, às vezes não tem, mas não se preocupa. Mesmo no escuro, Jesus caminha com você. Aleluia. Aleluia. E deixa eu dizer uma coisa, foi Ele quem disse, Ele não é um dos caminhos, Ele é o caminho. Aleluia. Vamos orar, Pai, em nome de